Recentemente saiu um estudo na revista Science, uma das revistas científicas mais respeitadas no mundo, que confirma algo que a gente vem falando há um tempo e também trabalhando com os nossos clientes quando o assunto é risco financeiro. Porque quando a gente fala de risco, normalmente, né, quase sempre a gente pensa em risco de mercado, juros, inflação, volatilidade ou mesmo a alocação. Mas quase nunca a gente fala sobre quem está decidindo sobre esse risco. E as decisões financeiras, elas são tomadas não por planilhas, mas são tomadas por pessoas, por mais que a gente use planilhas como suporte. E as pessoas, elas decidem dependendo de como elas estão por dentro. E eu acho que ignorar isso não deixa o processo mais racional. Ele só deixa o processo menos consciente. Eu gosto de pensar em decisões como um ativo financeiro. Um ativo ele pode ser protegido, ele pode ser degradado, ele pode ser fortalecido ao longo do tempo. E a ciência comportamental ela vem mostrando e nos ensinando algo muito importante, que existem estados emocionais que afetam diretamente na qualidade das nossas decisões, inclusive essas decisões financeiras complexas. E esses estados, como o de escassez financeira, ele tem um papel central, porque a escassez ela não é só a falta de dinheiro, ela vira um estado mental. Quando uma pessoa ela está o tempo todo preocupada com dívidas, com urgências, com as incertezas, isso ocupa um espaço enorme na cabeça da pessoa. E a mente ela não é infinita. Então, quando esses espaços eles estão ocupados, sobra menos atenção para pensar bem, para planejar ou para ter um autocontrole nas nossas decisões. E isso afeta essas nossas decisões, mesmo quando naquele momento a decisão não é diretamente sobre dinheiro. Então afeta em termos gerais. Esse estudo da Science, ele mostrou isso de forma muito clara. Em um laboratório, as pessoas de diferentes níveis de renda foram colocadas para pensar em um problema financeiro hipotético. Por exemplo, eles deram como exemplo o conserto de um carro. Então, em alguns casos, eram custos pequenos, em outros, custos mais pesados. Enquanto as pessoas pensavam nisso, essas pessoas faziam testes que não tinham nada a ver com o dinheiro. Eram testes de atenção, de raciocínio, de controle cognitivo. O resultado ele foi muito consistente, porque as pessoas com renda mais alta, elas mantiveram esse desempenho. E já as pessoas com renda mais baixa, elas tiveram uma queda muito expressiva no seu desempenho quando o problema financeiro era mais pesado, né? Era um custo maior. Então, ninguém tinha tomado decisão nenhuma ainda, era só pensar no problema, já foi suficiente para eles tirarem alguma conclusão. Mas, para tirar qualquer dúvida, esses pesquisadores, de que isso não era algo só de pesquisador em laboratório, eles foram para campo e eles fizeram um estudo com agricultores na Índia. Esses mesmos agricultores, eles foram avaliados antes da colheita, quando havia um período que eles estavam sob escassez financeira, e depois da colheita, quando a pressão diminuía. E é interessante porque o resultado se repetiu daquele teste anterior. Sobre a escassez, o desempenho cognitivo ele era pior. E quando a situação financeira melhorava, a capacidade de pensar dessas pessoas melhorava em muito. Então, não era o indivíduo que mudava, era a condição financeira. E os próprios autores da pesquisa, eles fazem uma comparação muito forte, que o impacto da escassez financeira em nós, na capacidade da gente pensar, é parecido com a perda de uma noite inteira de sono. Então imagine vocês tomarem uma decisão financeira importante depois de uma noite não dormida, né? Então, quando a gente traz isso para o mundo dos investimentos e do patrimônio, o alerta é muito grande para nós, porque essas decisões complexas,
elas exigem exatamente os recursos mentais de que a escassez consome. Então, o risco não está só no mercado, ele está também no estado interno de quem decide, de quem fazem essas escolhas no dia a dia. Isso muda bastante a forma como a gente deveria olhar para o risco financeiro. A saúde emocional financeira, ela não é um tema periférico, ela faz parte da gestão de risco. E a educação financeira, que a gente tanto preza e faz, ela não resolve quando a pessoa está num modo de sobrevivência. Então, decidir bem, ele exige mais do que informação, ele exige um estado mental. E talvez seja a hora da gente pensar e ampliar o jeito como a gente entende o risco financeiro.